de riso e de possibilidade de realização, né? São fracassos, fracassos gloriosos, digamos, os pequenos que a gente tem no dia a dia, né? Um pouco Porque isso. porque na verdade, né, Fábio, a gente tá. Qual que é o processo, né? Envelhecer, adoecer e morrer. Se tudo der certo, né, nesse processo, ou seja, tentar atender uma ligação do centro de São Paulo e sofrer uma violência e sua vida ser ceifada, né? Porque nós caminhamos, né? Tem um acaso aí, né? É muita gente se movimentando e A grande parte da boa literatura do século XX, modernista e moderna, anglo-saxã, é irlandesa, né? Então, você tem nomes como Joyce, como Shaw, como Yeats, que são todos eles irlandeses, né? E o Beckett também. Mas grande parte desses irlandeses escreviam sua literatura muito voltados para os impasses periféricos que a Irlanda tinha no contexto europeu, né? Uma colônia em guerra de fundação de um Estado Nacional, dividida religiosamente entre católicos e protestantes. O Beckett tem a Irlanda como uma espécie de paisagem da educação sentimental, então lugar onde ele andava com o pai, onde ele se formou em escolas de elite, então em Portora, que é um lugar, uma escola do ensino secundário onde estudaram, por exemplo, Oscar Wilde, grandes nomes da literatura que passaram por lá, depois o Trinity College, né? Ele estudou língua e literatura românica, né? Então francês muito, inglês também, além do francês e do italiano, muito italiano. Mas ele, em certo momento, decidiu digamos, optar por uma cidadania europeia. Digamos. Ele se muda para a França, e na França ele se aproxima do círculo de imigrados de língua inglesa em Paris. Num primeiro momento, uma viagem de formação, né, nos anos 20, ele vai por um convênio que havia entre o Trinity College e a École Normale Supérieure. Ele vai lá estudar em Paris e ensinar inglês, né? Havia um intercâmbio, saía um francês ensinar francês em Dublin e ia um irlandês para lá, e ele foi esse irlandês, se aproximou do Joyce, de grandes nomes ali, do Alfred Perron, de tradutores, gente que caiu para Gestapo na resistência durante a Segunda Guerra. E na França ele se aproxima desse círculo e ele, de alguma maneira, primeiro fica. Você falava em influências, né? Então ele tem esse aspecto livresco, assim, de uma formação no bom sentido, de uma formação sólida, né? Era um grande leitor de Racine, um grande leitor da poesia medieval alemã, era um grande leitor de Dante, um grande leitor de Proust, leu as vanguardas, né, na primeira hora. Então, alguém que estava mergulhado na literatura europeia e que enxergava todas as potências e os limites dessa literatura em contato com a experiência desse século novo. Então,